Carta aos Judeus Messiânicos, capítulo 3, versículos de 12 até o 19. Nós vimos no último estudo que Jesus é superior a Moisés. A revelação dele é muito mais clara do que a revelação que tivemos de Moisés, o que os judeus receberam através de Moisés. Como comparação, nós vimos que Jesus, se a gente puder usar só essas palavras, Moisés é um bom administrador da casa de Deus. Jesus é o dono da casa, é o filho de Deus e o dono da casa. Essa é a diferença entre os dois. Jesus é o dono, Jesus é o construtor, Jesus é o dono da casa e Moisés é o administrador. Agora ele vai dizer como é importante a gente ouvir a Deus. Por isso, como para os judeus era importante ouvir o que foi revelado por meio de Moisés, muito mais para nós hoje é importante ouvir o que Jesus nos revela. Então vamos ler o texto, eu vou fazer alguns comentários, tá bom? Cuidem de si mesmos, meus irmãos, para que a maldade não produza em nenhum de vocês um coração que já não consegue crer, e isso os afaste do Deus que vive. Eu vou comentando aos pedaços hoje, tá bom? Primeiro esse versículo, eu acho tão importante a gente pensar em cuidar de si mesmo. Se há uma coisa que nós temos descuidado, e muitas vezes, especialmente no contexto da igreja e da nossa vida com Deus, a gente descuida, é o cuidado com a gente mesmo. Antes da gente poder cuidar dos outros, quando você às vezes viaja de avião, eles dizem assim, vão dar as instruções de segurança, eles falam assim, no caso de haver uma despressurização da cabine, máscaras de oxigênio vão cair, vão ser estendidas do teto e você deve primeiro colocar sobre o seu nariz e sobre a sua boca para você poder respirar o oxigênio, porque vai haver falta de oxigênio ali na cabine, e depois então você acudir a alguém. A nossa tendência às vezes é querer acudir logo a alguém, mesmo sem colocar nenhuma proteção sobre nós, e o que a instrução é que se você não se cuidar primeiro, você vai acabar desmaiando pela falta de oxigênio, não vai ajudar nem a você mesmo, nem aos outros. Então, cuide de si mesmo, irmão, para que a maldade não produza em nenhum de vocês um coração que já não consegue crer, e isso os afaste do Deus vivo, do Deus que vive. Então, a falta de cuidar da nossa própria vida nos leva à falta de fé, que nos leva a nos afastarmos de Deus. Cuidem de encorajar uns aos outros diariamente. Cuidem no aqui e no agora, para que ninguém seja enganado pela esperteza sutil do pecado. Então, a segunda dica é, cuidem um do outro. A primeira, cuide de si mesmo. A segunda, cuidem um do outro, para que a gente não seja enganado pela sutileza do pecado. Ele está dizendo, o pecado não é alguma coisa assim que chega, às vezes é, mas a maioria das vezes é sutil. Ele não chega escancaradamente, ele não bate e fala assim, olha, estou aqui, eu sou o pecado, você não quer aproveitar? Não, ele vem com a maior sutileza por trás, você nem percebe e de repente você caiu. Por isso ele diz, cuidem um do outro, não é? Porque somos transformados em pessoas que fazem parte de Cristo se permanecemos firmes na confiança que tivemos desde o princípio até o final. Em outras palavras, é a fé que vai nos transformar, é o exercício da nossa fé que vai nos transformando de dia em dia em pessoas que permanecem, que estão em Jesus e permanecem nele. Como já foi dito, hoje, se alguém ouvir a sua voz, não endureça o seu coração, como no tempo em que provocaram a Deus. De novo se referindo ao povo saindo do Egito e indo para a terra prometida, se endurecendo pelo meio do caminho, provocando a Deus, testando a Deus, não exercendo uma fé de criança, uma fé simples que crê que Deus queria o seu bem. Porque nem todos dos que saíram do Egito com Moisés ouviram a sua voz, e alguns decidiram colocar Deus à prova. E contra quem vocês acham que Deus ficou indignado naqueles 40 anos? Exatamente contra estes que pecaram, caíram mortos na jornada pelo meio do deserto. Ou seja, a falta de atender a nós mesmos e de cuidar uns dos outros leva a essa situação, eventualmente, de morte, que significa afastamento de Deus, cair pelo deserto, não chegar àquilo que foi prometido para a nossa vida, perder a promessa de Deus.
E para quem Deus prometeu que jamais experimentariam o seu descanso? Exatamente para estes que não confiaram nele. A conclusão que vemos é que não chegaram ao seu destino porque não confiaram em Deus, não tiveram fé. Então a insistência dele aqui é que uma vez que nós começamos, a gente permaneça nesse caminho. A maneira de permanecer, cuidar de si mesmo, do seu próprio coração, para que a fé não vacile, cuidar um do outro, porque o inimigo é sutil e o pecado é sutil. Tá bom? Boa semana para você, Deus abençoe.